Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Nosotros estamos en la Semana de la Fé, uma semana muito especial, em la fé de Josué. Josué foi um herói de la fé, um homem que conquistou o cumprimento de las promessas de Deus em sua vida. Um homem que pudo conquistar a terra de Canaã, a terra de la promessa. Ele conquistou. Ele foi vitorioso, porque Josué sempre obedeceu a palavra de Deus. Isso é muito importante, porque aunque Deus queira bendecir-nos, aunque Deus queira que todos tenhamos em esta vida uma vida vitoriosa, uma vida plena, feliz, uma vida próspera, aunque Jesus haja venido para dar-nos vida e vida em abundância, nada vai a suceder sem que nós outros hagamos nossa parte, sem que nós outros vivamos por la fé e pongamos por obra a palavra de Deus. Deus disse para Josué que como havia sido com Moisés, seria com ele, que estaria com ele todos os dias, não lo deixaria, nem lo desampararia. Pero era necessário que Josué fuera esforçado e muito valiente para cuidar de ser conforme a toda a palavra de Deus, a toda a lei, e não apartar-se de ella, nem a destra, nem a sinestra, para que fora prosperado em todas as coisas que empreendera. Isso é o que Deus disse para Josué, ele disse para nós outros também, porque aqui está o secreto, aqui está a clave para que todos nós outros vençamos as lutas, as batalhas, os problemas desta vida, independente do tamanho do problema, independente da gravidade do problema, porque nós outros não podemos viver por vista, não podemos mirar para o tamanho do problema, não podemos mirar para as dificuldades, porque os problemas podem ser muito grandes, os inimigos podem ser muitos, o diabo pode levantar-se em contra de uno, pero se nós outros estamos apoiados em la palavra de Deus, se la ponemos por obra, então não haverá nada e nadie que nos pueda destruir. Não haverá nada e nadie que pueda prevalecer sobre nossas vidas. E o Senhor disse mais a Josué, ele disse, nunca se apartará de tu boca este livro de la lei, sino que de dia e de noite meditarás nele, para que guardes e hagas conforme a todo lo que nele está escrito, porque então harás prosperar tu caminho e todo te saldrá bem. Amiga minha, amigo meu, nunca podemos apartar-nos da palavra de Deus. Teremos sempre que confessar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra de vida. A palavra de Deus é a espada de nosso espírito. É com a palavra de Deus que nós outros podemos enfrentar ao diabo, enfrentar as dúvidas, enfrentar os problemas negativos. Cabe recordar aqui, Alberto, que Jesus venceu ao diabo usando a palavra de Deus, porque o diabo trabalha com a palavra, assim como Deus também trabalha com a palavra, pero a palavra do diabo é aquela palavra que genera dúvidas,
genera medo, não? Aquela palavra de muerte para destruir. Pero a palavra de Deus é a palavra de fé. E Satanás dijo para Jesus: se eres hijo de Deus, mire que este se já és dúvida, não? Pois já está ponendo dúvida. Se eres hijo de Deus, di que estas pedras se convertam em pão e come. E Jesus, ele não podia escutar a sugerência do diabo, ele não podia escutar a palavra do diabo. Ele tinha que escutar solo a palavra de Deus, obedecer apenas a voz de Deus. Não é que Jesus não era capaz de transformar as pedras em pães, ele podia serlo, mas ele tinha que seguir a palavra de Deus. Ele não deveria aceitar aquela sugerência do diabo. Aunque Jesus tinha hambre, aunque havia ayunado 40 dias e 40 noites, o diabo foi justo em sua debilidade, em seu ponto débil, porque Jesus estava débil fisicamente, mas não estava débil espiritualmente, porque ele estava fortalecido com a palavra de Deus e resistiu ao diabo, dizendo: escrito está, no solo de pão viverá el hombre, sino de toda palavra que sale de la boca de Deus. E o diabo não pôde fazer nada com ele. É decir, Jesus resistiu ao diabo com a palavra. E nós outros resistimos também ao diabo, as dúvidas, os malos pensamentos, as palavras negativas que escutamos a diário neste mundo, usando a palavra de Deus. É muito importante que a gente compreenda isso. Temos que estar muito enfocados em la palavra de Deus, porque neste mundo escutamos muitas vozes. São muitas as palavras para intentar destruir nossa fé, para intentar infundir-nos medo, para que fracassemos em la vida. Por isso aqui, o Senhor disse para Josué que meditara de dia e de noite em la palavra de Deus. Por quê? Para que ele pudera ocupar sua mente, ocupar seus pensamentos com os pensamentos de Deus, e desta maneira ele não se deixaria abatir por las circunstâncias, por las dificuldades, por las palavras negativas daquela gente dura, rebelde, incrédula. Ele não se deixaria abatir por lo que seus olhos estavam vendo, porque ele estava fortalecido em la palavra de Deus e ele venceria, ele tendría éxito si él pusiera por obra esta palabra. De hecho, obispo, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, entendemos que Dios quiere que tengamos éxito, que prosperemos en todas nuestras acciones. Y lo comprobamos en las propias palabras del Señor con Josué, que le alerta para que se enfoque en sus promesas, en su palabra, que medite, reflexione de día y de noche y que no se aparte ni a izquierda ni a derecha para que tenga éxito y prospere en todos sus emprendimientos. Y Dios quiere esto para aquellos que creen. Dios quiere que uno progrese, que uno prospere. Dios quiere que uno venza los grandes desafíos. Porque cuando practicamos la palabra de Dios, estamos unidos al Todopoderoso y eso nos hace fuertes. Y el diablo, que anda al acecho como un león rugiente, él sabe que él no puede tocar en una persona practicante y obediente de la palabra de Dios. Él no tiene cómo entrar, él no tiene cómo tocar, cómo causarle ningún tipo de daño. Por eso es que el diablo hace de todo para
intentar colocar dudas, colocar pensamientos negativos, para desviar la atención, hasta incluso incitando a la propia desobediencia. Él lo intentó hasta con el propio Señor Jesús. El propio Señor Jesús que lo reprendió diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, obispo, nos fortalece, nos renueva, nos guía. Y si nuestros amigos oyentes captan, reciben ahora este mensaje, serán fuertes, serán invencibles y podrán enfrentar a sus enemigos, podrán desbaratar ejércitos y podrán asaltar murallas. É muito importante que nós outros estemos atentos a cada detalhe da palavra de Deus. Aqui, quando o Senhor habla com Josué e lhe disse para que meditara de dia e de noite em la palavra, não era simplesmente para que ele tivera conhecimento, não era para que tivera informação, porque o conhecimento bíblico, a informação bíblica não cambia nada, não resolve nada. O que cambia é a prática da palavra de Deus. Já hemos atendido aqui no Centro de Ajuda Cristiano pessoas muito conhecedoras da Bíblia, pessoas que hasta hicieron seminários, tinham muito conhecimento da palavra de Deus. Sin embargo, a vida estava hecha polvo, a vida fracassada, destruída, e diziam não saber por que estavam vivendo daquela maneira. Pero el hecho es que muitos conhecem, muitos têm a letra, pero não têm espírito, não têm a prática. Aqui Deus dijo para que ele meditara de dia e de noite. Para quê? Para que guardes e hagas conforme a todo lo que nele está escrito, porque entonces harás prosperar tu caminho e todo te saldrá bem. Amiga minha, amigo meu, é importante que você compreenda isso. Você necessita meditar na palavra, compreender a palavra, para guardá-la em seu coração, em sua mente, e ponerla por obra, a ser conforme a todo lo que en la palavra está escrito, para que entonces usted haga prosperar su camino e todo lhe salga bem, todo lo que usted emprenda lhe salga bem. Isso é possível. Usted pode ter uma vida de êxito, uma vida próspera, vitoriosa, plena, feliz. Deus tem poder para transformar toda a sua vida. Deus tem poder para tornar possível o impossível em sua vida. Deus tem poder para derribar a todos seus inimigos, a todas as muralhas que os encontre em seus caminhos. Ele tem poder para ser todo, pero temos que poner de nossa parte. Temos que ser fieles a sua palavra. Temos que obedecer, meditar em sua palavra, guardá-la e a ser conforme a todo o que nela está escrito. Porque se você hace desta maneira, você vencerá. Você será feliz. Você vai ter uma vida abundante neste mundo. Esta semana de la fé é uma semana muito importante, Alberto, uma semana clave para que todos nossos amigos oyentes vençam suas muralhas, vençam seus problemas, pero as muralhas não vão a cair naturalmente, sem que uno ponga de sua parte, porque a pessoa tem que estar determinada a obedecer, a entregar-se, a rendir-se e passar a ser as coisas conforme a palavra de Deus, porque se ela hace desta maneira, então todo o que ela determine, ela conquistará.
Dios ha instruido a Josué para ser un conquistador y tener grandes victorias y nos está instruyendo a nosotros ahora a través de su palabra. Estamos en una semana muy especial, semana de la fe. Cada uno tiene un Jericó que vencer, una muralla que derribar, desafíos que superar. Y nosotros te invitamos para que participes en el Centro de Ayuda Cristiano en la Semana de la Fe y vengas hoy mismo a rodear tu muralla para determinar que caiga, que se vuelva escombros y tengas una semana de grandes victorias. Estamos determinados que este domingo, además, el día 12, será el domingo definitivo, el domingo de la victoria. Y nosotros te invitamos para que tengas una fe dinámica, activa, una fe practicante, no apenas teórica, una fe ilustrada, una fe llena de conocimientos. Recuerda que la letra mata, pero es el espíritu, la práctica, la vivencia de la misma lo que nos vivifica. Y nosotros te esperamos aquí en el Centro de Ayuda Cristiano en Madrid, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, cerca de Atocha Renfe del Museo Reina Sofía. Ven y participa con nosotros en la Semana de la Fe. Ven hoy mismo, vamos a orar, vamos a unir la fe, vamos a rodear la muralla para que caiga. Que no puedes venir hoy, pues ven mañana, pero sobre todo no pierdas de vista el domingo 12, que será un domingo muy importante. Não mire para o tamanho de sua muralha. Não mire para o tamanho de seu problema. Não, mire para a promessa de Deus. Apegue-se a Deus. Confie nele. Confie de todo o seu coração, porque você vencerá. Deus lhe dará uma conquista muito grande. Josué decidiu crer. Ele decidiu. E ele venceu. Ele conquistou. Muitos não conquistaram. Muitos pereceram por el deserto. Muitos han muerto. Muitos quedaram caídos, postrados por el caminho. Porque não tiveram a fé, não tiveram o valor de obedecer a palavra de Deus. E o mesmo sucede hoje. Há muita gente que fracassa, muita gente que se queda caída, postrada por el caminho, não avança, porque hoje é a palavra. Hoje, toma conhecimento, toma informação, pero não se entrega, não se rinde, não obedece, não la pone por obra. Então, nada acontece, nada acontece. Pero se você se entrega de todo o seu coração, você pode estar seguro que sua vida dará um giro total. E você conquistará as promessas de Deus para a sua vida. E será este domingo, 12 de setembro, 10 da manhã, aqui no Centro de Ajuda Cristiano. Vamos a derribar todas suas muralhas por el poder de Deus. Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, em Madrid. E se lhe ha gostado este mensagem, comparta com seus amigos e seus familiares para que eles também aprendam que necessitam poner por obra a palavra de Deus para que possam vencer as batalhas desta vida. Amanhã regressaremos aqui com todos vocês. Hasta amanhã, que estejam bem.